Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, agora trabalhando com a parte especial do Código Penal. Eu peço a vocês mais uma vez que tenham aí o Código Penal em mãos para que vocês possam acompanhar, pois a gente começa sempre com a leitura do artigo, tá? Então nós vamos iniciar agora o estudo do artigo 218A do Código Penal. Lembrando que nós estamos dentro dos crimes contra a dignidade sexual, tá? E vamos falar agora do crime cujo nome seria a satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. O artigo diz o seguinte, e acompanhe comigo aí pelo seu Código Penal: praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outra. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Muito bem. Esse é o tipo penal básico. Vamos à análise. Vamos tratar primeiro daquela classificação. Eu sempre digo para vocês que essa classificação a gente tem que ter na mente, e só de você analisar a classificação, você consegue averiguar muitos detalhes de cada tipo penal. Primeiro, qual que é a objetividade jurídica ou objeto jurídico? Novamente, aqui, tutela-se a dignidade sexual do vulnerável menor de 14 anos. Tá ok? Muito bem. O objeto material é a vítima, o menor de 14 anos, claro. O sujeito ativo desse crime. Trata-se de crime comum, não exigindo aí qualquer qualidade ou condição especial para o agente. Então pode ser homem, pode ser mulher, não há nenhuma exigência, nenhuma qualidade especial para que o sujeito possa executar este crime. O sujeito passivo, sim, aqui tem que ser pessoa menor de 14 anos. Pessoa menor de 14 anos. Homem, menino ou menina, não importa, mas menor de 14 anos. A partir de 14 não. Se está fazendo aniversário com 14 anos, naquele dia já não tem menos de 14, porque ele fala o menor de 14 anos. Tá ok? Então aqui para o sujeito passivo, sim, temos uma exigência, temos um crime que não é comum quanto ao sujeito passivo. A conduta, né? Muito bem. Com relação à conduta, ou núcleo do tipo, o tipo admite duas formas de conduta: praticar ou induzir. Veja bem, o que seria praticar? Praticar na presença da vítima, o menor de 14. Conjunção carnal, vocês sabem, já trabalhamos com esse termo, você sabe a definição. Ou outro ato libidinoso, querendo ou aceitando ser observado. Então o sujeito pratica a conjunção carnal, ele pratica o ato libidinoso na presença de um menor de 14, sabendo, querendo que ele assista ou aceitando que ele assista. De um jeito ou de outro temos aí um crime. Mas neste primeiro ponto, o agente tem que praticar o ato libidinoso com a presença do menor. O outro verbo, o núcleo do tipo, é induzir. Muito bem. Induzir a vítima a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Aqui é um pouquinho diferente, né? Quando ele fala em induzir, ele planta na cabeça da vítima, do menor de 14, que ele deseje, que ele queira assistir àquela cena de ato libidinoso. Tá ok? Muito bem. Tá diferente. Em nenhuma das hipóteses a vítima participa do ato sexual, muito importante. Ele só assiste, ele presencia, tá? Limitando-se a observar a situação, o ato libidinoso. Porque do caso contrário, se ele participasse, estaríamos diante do estupro de vulnerável, artigo 217A. Então aqui é simplesmente um exibicionismo para o menor de 14. Entendeu a ideia? O tipo subjetivo, né? Aqui a gente vai analisar o elemento subjetivo, pune-se somente a conduta dolosa. Conduta dolosa. E aqui eu chamo a atenção porque você tem um dolo específico. Tá? Não é um dolo geral, um dolo específico. Ele coloca no tipo penal, acrescido de uma finalidade especial, que é o quê? Satisfazer a lascívia.
satisfazer o desejo sexual. O sujeito se satisfaz sexualmente com a presença do menor de 14 ali, presenciando. Ou quando ele planta na cabeça do menor para que ele fique e assista. Entendeu? E essa satisfação sexual da lascívia, tanto pode ser própria, do próprio agente, como de alguém. Pode haver até um terceiro presenciando, participando. A idade da vítima, menor de 14, deve ser conhecida pelo agente. Ele tem que saber que quem está ali assistindo é um menor de 14. Pois, se essa situação, se a idade é ignorada, haverá o erro de tipo, tá? Que é um excludente de crime. Tudo bem? Excludente aí de ilicitude lá do artigo 20 do Código Penal. Então, claro que eu tenho que ter dolo, e dolo de saber que há um menor assistindo aquele ato libidinoso. Óbvio. Porque se eu imagino que aquele sujeito é maior de 14, eu não estaria neste crime. Por quê? Porque eu acredito, eu imagino, eu tenho ciência de que ele seria maior de 14. Eu estou equivocado. Há um erro de tipo. Tá ok? Isso exclui o crime. Perfeito? Muito bem. Quanto à consumação, pessoal, e tentativa, o conatus, né? Ó, aí, apesar de nós termos aí uma corrente que leciona que a consumação do crime se dá com a efetiva realização do ato sexual, a gente também pode considerar que na segunda modalidade criminosa, isto é, induzir a presenciar, o delito estaria caracterizado com a realização do núcleo. A partir do momento que você induz o menor de 14 a querer assistir, você já teria a consumação do crime, tá? Independentemente de concretizar-se realmente o ato libidinoso. Percebeu a ideia? Mas aí depende do tipo penal que você está analisando. Se for praticar, exige que você pratique o ato libidinoso na presença do menor. Se, no caso, você induziu, o verbo induzir, neste caso, há uma corrente que entende que não haveria necessidade de você praticar o ato libidinoso. Só de você ter convencido, induzido o menor a querer assistir, pronto, você já tem aí a consumação desse delito, tá certo? É discutível, eu concordo, né? Mas o delito, tanto em praticar quanto em induzir, admite tentativa, tá? Por ser um crime aí plurissubsistente, tá ok? Muito bem. Quanto à ação penal, o procedimento, né, processual, são crimes que incondicionados, ação pública incondicionada, tá ok? Muito bem, nós vamos ver quando analisarmos melhor aí o artigo 225 do Código Penal a respeito desse assunto, tá? Muito bem. O próximo crime, pessoal, é o artigo 218b. Que é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Veja que nós estamos aqui tratando de crimes que envolvem o menor, né? Ou o vulnerável. Vamos ao artigo, acompanha comigo pelo Código Penal. Ele diz assim no 218b, ó, submeter, induzir ou atrair para a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitar a prostituição ou a exploração, impedir ou dificultar que a abandone. Veja que nós temos muitos verbos. Pena, reclusão de 4 a 10 anos. O parágrafo 1º diz assim: se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. O parágrafo 2º diz: incorre nas mesmas penas. 1. Quem pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14, na situação descrita no caput deste artigo lá, que está escrito nos vários verbos do 218b. Veja que menor de 18, mas maior de 14, tá bom? Então nós não estamos aqui no vulnerável especificamente. Por idade. 2. O proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas aí nos verbos lá no caput do artigo. Muito bem.
Parágrafo 3º, para fechar, na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, proprietário, gerente, responsável, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização de funcionamento do estabelecimento. Imaginemos um bar, uma boate, tá ok? Muito bem. Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque muito do que nós temos escrito aqui, nós já falamos quando tratamos do estupro, dos outros crimes, com muito mais delonga, lembra? Então, algumas coisas eu não vou ter que voltar e repetir, porque nós já vimos, inclusive em aulas presenciais na sala de aula, tá? Por isso, eu vou a comentários mais diretos sobre os pontos específicos do artigo, tá? Primeiro, de novo, objetividade jurídica, dignidade sexual, de vulnerável que é submetido, induzido ou atraído para a prostituição, tá ok? Com relação aí ao sujeito ativo, trata-se de um crime comum. Qualquer um pode realizar essa conduta, não se exige nenhuma qualidade especial do agente para que ele possa perpetrar este crime, esta conduta. O sujeito passivo, aí não, novamente, como o artigo anterior, só pode figurar como sujeito passivo o menor de 18 anos, ou aquele que, por enfermidade ou doença mental, ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, seja ele homem ou mulher, tá? Então aqui, quanto ao sujeito passivo, não é um crime comum, exige alguma qualificadora, tá? Alguma situação específica. Quanto à conduta, aí não, aí nós temos 6, pessoal, nada mais do que 6 ações nucleares típicas, várias, você percebeu? Submeter, que significa sujeitar o sujeito a algo. Induzir, que é inspirar, instigar, atrair, que seria aliciar, atrair, aliciar, o sujeito vai atrair a pessoa para essa vida de prostituição, atrair a vítima para a prostituição, e outra forma de exploração sexual, podem ser fotos, filmagens, sei lá. Facilitar, quer dizer, quando ele fala em facilitar, seria proporcionar meios, ou afastar dificuldades. Você dá carona para a pessoa se prostituir, você empresta um imóvel para que ela se prostitua, entendeu? Você empresta roupas, perfumes, você tira qualquer dificuldade que possa impedi-la de realizar o ato da prostituição, entendeu? Ou ainda impedir, quer dizer, opor-se, ou dificultar, criar obstáculos, para que a pessoa abandone. Porque, veja bem, vamos lá, pessoal, você sabe que a prostituição não é crime. A prostituição em si não é crime. Não é. O que ele está punindo aqui é a terceira pessoa que instiga, que atrai, que ajuda, que facilita, ou que impede que a pessoa saia da prostituição, entendeu? Guarde bem essa ideia. A conduta do agente, ela pode ser tanto comissiva, por ação, como por omissão. Comissão, quando o agente tem o dever jurídico de impedir que a vítima ingresse na prostituição. E ele não o faz, aderindo aí subjetivamente à sua conduta. Seria muitas vezes o pai ou a mãe que aceita que o menor de 18 se prostitua. Ele, teoricamente, deveria impedir esta conduta, mas ele se omite, entendeu? Isso pode ser por omissão, ou até facilita, ajuda. A facilitação de prostituição na conduta do agente que mantém página na internet em que prostitutas anunciam seus serviços. Olha que interessante. E isso existe, né, pessoal? Você tem muitas páginas na internet que anunciam serviços de prostituição. E aí? Isso é facilitar? Veja bem, o René Ariel Dotti, tá? Ele entende que não se faz o crime, não aparece aqui, não haveria o crime. Ele diz assim, é curial que a conduta do réu, dando publicidade de imagens e endereços de pessoas adultas e capazes para encontros sexuais, não está facilitando a produção de um fato pré-existente, ou seja, a prostituição. Não existe o tipo de divulgar ou propagar a imagem de alguém que pretenda manter encontros sexuais com o parceiro que melhor lhe convier. Isso aí é a visão dele, tá ok? Muito bem. Então, se você recebe um WhatsApp, por exemplo, e lá tem uma moça que está se oferecendo para trabalhos sexuais com o endereço dela ou com o número de telefone, e você repassa isso para outras pessoas, você estaria cometendo o crime de facilitação? Na visão aqui desse autor, talvez não, tá? Muito bem.
Se o crime é cometido com o emprego de violência, grave ameaça ou fraude, diferentemente do artigo 228 do Código Penal, não há qualificador, mas certamente surgirá aí o concurso de delitos, viu, pessoal? Pode haver mais de um delito envolvido. Bom, o tipo subjetivo, tá? O elemento subjetivo, é o dolo. E aqui, ao contrário do artigo anterior, não se exige nenhuma finalidade específica para satisfazer libido ou algo assim, tá bom? O parágrafo 1º, ele foi acrescido em 2009, tá? Dispõe que constitui um agravante especial a intenção de lucro, não é? A intenção de lucro. E aí você tem na pena também a multa, tá ok? Isso é novidade, 2009. Consumação e tentativa, vamos lá. Bom, são muitos verbos. Então, nas modalidades de submeter, induzir, atrair e facilitar, consuma-se o delito no momento em que a vítima passa a se dedicar à prostituição, colocando-se de forma constante à disposição dos clientes, ainda que não tenha atendido nenhum. Não precisa especificamente ter atuado, ter o ato libidinoso, a condição carnal. Se ele se coloca à disposição, se ele passa então a se colocar como prostituta, prostituto, garota de programa, pronto, já temos aí a consumação do crime sem que haja a necessidade de nenhuma relação sexual. Percebeu bem, né? Nenhum ato sexual envolvido. Boa. Já na modalidade de impedir ou dificultar o abandono da prostituição, aí nós teremos a consumação desse crime no momento em que a vítima pretende deixar a atividade e o agente, o sujeito ativo, cria um obstáculo, uma dificuldade para essa intenção da prostituta ou do prostituto, protraindo a consumação durante todo o período desse embaraço. É um crime permanente. Enquanto o sujeito impedir ou criar algum obstáculo para que a pessoa abandone a vida da prostituição, o crime está sendo mantido, está sendo consumado o tempo todo. Então vamos dizer, eu emprestei o imóvel para que a pessoa se prostituísse ali num cômodo, num imóvel. Quando ela resolve deixar de se prostituir, eu falo, não, mas eu quero cobrar pelo tempo que você ficou aqui, vai ter que me pagar. Então ela vai ter que se prostituir mais vezes para poder me pagar, entendeu? Eu criei um obstáculo que a impede de prontamente deixar a prostituição. Tudo bem? Muito bem. Um ponto interessante é que tem uma lei de 2014, a lei 12.978, que incluiu o artigo 208b em todas as suas formas no rol de crimes hediondos. Então é crime hediondo. Esta última modificação tem relevância no tema com relação à lei penal no tempo, pois das 6 figuras criminosas que compõem o artigo 218b, 2 delas traduzem modalidade de crime permanente. Lembra disso? São crimes permanentes, impedir ou dificultar. Nestas modalidades, veja, o delito, o crime se consuma no momento em que a vítima decide abandonar a prostituição e o agente, o criminoso, no caso, impede ou coloca alguma dificuldade, algum obstáculo para sua saída. Né? Ele com isso protrai, estende a consumação, como eu já disse, até o momento em que cessa o embaraço. Entendeu? Até o momento em que cessa o obstáculo. Já paguei todo o aluguel que você me pediu. Tá aqui, então não te devo mais nada, agora eu vou deixar de ser prostituta. Beleza. Desta forma, o agente que iniciou aí o ato de impedir ou dificultar, né, que a vítima abandonasse a prostituição antes da entrada em vigor dessa lei, que foi 2014, e que assim permaneceu, sofrerão os resultados, os malefícios, né, desta lei do crime hediondo, aplicando nesse caso a súmula 711 lá do STF, que trata sobre isso, tá ok? Então, atenção a isso. É um pequeno detalhe que é importante. Claro que hoje, como a lei é de 2014, hoje você não vai, a não ser que desde antes da aplicação da lei, a pessoa já viesse dificultando a saída de um prostituto, de uma garota de programa, tá ok? Hoje, 2020, já não acredito que não é o caso, mas fica aí, no caso de um processo, uma análise com relação, aproveitando para falar da lei penal no tempo, é importante. A tentativa, o conatus, perfeitamente possível em todas as suas modalidades, tá certo? Teoricamente nós temos um crime aqui plurissubsistente, né?
Então, em suas várias formas, é possível dividir essa conduta no iter criminis, logo nós teríamos a possibilidade de tentativa, tá certo? Muito bem. Você tem a figura qualificada, a figura equiparada, do parágrafo 2º, né? Que seria aí o cliente do cafetão, que é o agenciador aí dos menores de 18 anos, né? Que tenha conhecimento da exploração sexual. Será punido com as mesmas penas, viu? Tá? Quanto ao parágrafo 2º, tá certo? Aqui é importante ressaltar que, por falta de previsão legal, quer dizer, não está expresso na lei, não haverá crime na conduta daquele que contratar diretamente com pessoa maior de 14 serviço sexual, viu, pessoal? Não, aí você não tem o crime. Pessoa maior de 14 anos, você contrata a pessoa, quer dizer, serviços sexuais, se é maior de 14 anos, ele não comete este crime, ele não está aí impulsionando, facilitando, nem favorecendo, está contratando só. E aí não haveria o crime, tá certo? Muito bem. Já com relação ao proprietário, gerente ou responsável pelo estabelecimento comercial onde se dá essas condutas, tá? É indispensável que o participante do ato sexual saiba que a vítima é menor de 18 e maior de 14, está naquela faixa etária, tá? Sexualmente explorada, né? O proprietário, gerente ou responsável pelo local deve saber que ali se realizam essas práticas, tá? Previstas no artigo. Tudo bem? Se ele não sabe, e ele pode não saber que está acontecendo aquilo, é uma boate, tem muita gente frequentando, às vezes alguém está ali facilitando, favorecendo a prática da prostituição, e o dono, o gerente, não consegue às vezes saber, ele não está ali ouvindo a conversa que está sendo discutida. Então, neste caso, você não poderia aí processá-lo pelo crime, porque ele não tem conhecimento daquilo. Do contrário, você estaria aí com a chamada responsabilidade penal objetiva, que o nosso Código Penal não utiliza, tá ok? É subjetiva, tem que haver o dolo. Se o dono da boate, do bar, não está vendo esse favorecimento, esse induzimento à prostituição, se ele não tem esse conhecimento, você não pode culpá-lo pelo crime. Tá entendido? Beleza? Bacana. Falamos sobre esses dois crimes importantes, tá? Dois crimes que têm aí alguma ligação. Eu peço a vocês, por favor, que leiam o material que vocês têm em mãos, tá? Nós já vimos falando sobre isso. Esse vídeo é um vídeo explicativo, ele não tem aqui a presunção de, vamos dizer assim, esgotar a matéria, eu sempre digo isso. Vá ao material didático, os resumos que a gente enviou, que está lá no Classroom. Você já tem esse material na nossa página, na nossa sala virtual do Classroom, tá certo? Leia o material, após ouvir o vídeo, ouça quantas vezes quiser, tá certo? Para que você possa fixar esta matéria, tá ok? Eu espero que você tenha compreendido bem. Esse material também será disponibilizado no Classroom. Vou colocar também ele lá no YouTube, para que você tenha acesso, tá certo? Forte abraço. Bons estudos, e eu estou aqui à disposição no horário da nossa aula para que você faça as perguntas que quiser pelo WhatsApp, pelo Classroom e até mesmo pelo YouTube, tá certo? Se você fizer pelo WhatsApp, eu logo verei durante a aula, estarei com o WhatsApp nas mãos, esperando alguma pergunta, tá certo? Forte abraço a vocês, bons estudos!